Olá, meu nome é Vitória Maria e o grupo é composto por Maiara Melo, Paloma Arielle, Francisco Wilke e Clara Moraes. E o referido tema que ficamos é Medicina de abrigos e acumulação de animais. Antes de falar propriamente da medicina de abrigos, vou abordar um pouco sobre a medicina veterinária do coletivo. A medicina veterinária do coletivo é uma área em ascensão na medicina veterinária, que vai interligar a saúde coletiva, a medicina de abrigos e também a medicina veterinária legal. O profissional que vai atuar na medicina veterinária coletiva vai ser um agente de saúde e também de transformação social. Ela surgiu na década de 90 nos Estados Unidos, com a constatação de que era necessário melhorar a qualidade de vida dos animais que viviam em abrigos, por terem sido abandonados e ou sofrido algum tipo de maus tratos. Porém, no Brasil, é uma área nova, mas ela possui os mesmos princípios, se adequando, claro, à realidade local. Vai abordar também políticas públicas de serviço à saúde animal, relação de bem-estar, homem e animal, a problemática de animais abandonados e o manejo populacional. Agora falando da medicina de abrigo, que é uma vertente da medicina veterinária do coletivo. A medicina de abrigo, ela surgiu para suprir uma defasagem que os médicos veterinários atuantes em abrigos de cães e gatos encontraram para garantir a qualidade de vida aos animais, além de sua sanidade física e mental em toda a comunidade. Com a introdução das 5 liberdades de bem-estar animal, ampliou a visão sobre todas as necessidades que devem ser alcançadas e oferecidas, de modo que esses animais eles devem estar livres de sede, de fome, dor, lesões, doenças, medo, estresse e que eles possam expressar seus comportamentos naturais. Então, a forma como os abrigos funcionavam, somente algumas dessas 5 liberdades eram garantidas. Por isso, essa especialidade ela vai ter por base elevar operadores de cuidados prestados por ONGs, abrigos e protetores independentes aos animais que estão sob sua responsabilidade, através de diretrizes específicas que considerem toda a população e não somente o indivíduo. A prática também ela vai envolver um indivíduo e principalmente na população do abrigo como um todo. O médico veterinário ele vai precisar ser mais atuante na prevenção de agravos à saúde, na gestão e políticas internas do abrigo, na promoção de um espaço adequado, na orientação dos gestores e funcionários, sempre respeitando as particularidades dessa ciência, com o intuito de garantir bem-estar a todos os animais abrigados. Além disso, vão ser também consideradas as políticas externas ao abrigo, que vão ser referentes ao manejo populacional dos cães e dos gatos nos municípios, visto que tem muita falta de políticas públicas que influenciem diretamente na taxa de abandono e também dos animais errantes. Entrando também a clínica convencional, que se difere da medicina de abrigo devido aos seus desafios, está mais focado no indivíduo e no tutor, onde geralmente esses animais eles vão possuir um histórico e responsáveis fixos que vão desempenhar seus cuidados. Porém, a clínica convencional vai complementar a medicina de abrigos, já que para podermos tratar um animal, precisamos do conhecimento da clínica médica. Mas vale ressaltar que esses veterinários que atuam na clínica convencional, eles devem passar por uma capacitação para poder atuar em abrigos. De modo geral, essas vertentes elas vão possuir foco e modos de atuações diferentes,
mas elas vão atuar em paralelo com a clínica convencional, contribuindo assim para o desenvolvimento da medicina de abrigos. Olá, meu nome é Mayara e eu vou começar falando agora sobre o tema de acumulação de animais. A acumulação de animais é um problema tanto multifatorial como também interdisciplinar de saúde pública, que é gerado por um transtorno que leva uma pessoa a ter um número cada vez maior de animais sem ter uma condição de mantê-los. Não é a quantidade que determina o caso de acumulação, e sim a falta de padrões mínimos de cuidados com os animais, como também a falta de visão sobre esse problema, a negação sobre as consequências e as tentativas de manter a acumulação, podendo dessa forma aumentar cada vez mais o número de animais. A acumulação, ela traz várias consequências, mas só que o maior impacto é sobre o ambiente de moradia, que de certa forma acaba se tornando inabitável. Esse problema, ele é muito mal compreendido e uma das maiores causas de sofrimento animal, porque como vai ter muito animal junto, então pode acontecer lesões, sofrimento e até mesmo a morte de alguns animais. No caso de uma pessoa que é um acumulador, ela tende a ser processada por crueldade animal. E os aspectos, né, de saúde mental dessa pessoa acabam sendo, de certa forma, ignorados. Vendo a situação do Brasil, são poucas as agências oficiais destinadas a garantir o bem-estar dos animais. Aí, quando surge um caso desse, né, um caso de acumulação de animais, esses casos eles acabam recaindo sobre os órgãos de controle de zoonoses. Até a criação da HART, em 1997, não tinha uma pesquisa sistemática sobre acumulação de animais. Então, os casos que iam surgindo eram atendidos por entidades de proteção e agentes de bem-estar animal. Antes, existia um termo dúbio, que era o termo colecionismo, que era usado como sinônimo de acumulação. Mas só que hoje, de preferência, é usado o termo acumulação, porque o termo colecionismo tem uma conotação de hobby benigno, que não traz nenhum problema e que não tem nenhuma consequência. A definição que permanece até hoje sobre o que é um acumulador é que é uma pessoa que mantém um grande número de animais, sobrecarregando a sua capacidade de oferecer um mínimo de uma boa nutrição, higiene e cuidados veterinários. Essa pessoa ela não consegue perceber a condição decadente dos animais do local em que vive e não reconhece o efeito negativo da acumulação sobre a sua saúde e bem-estar, como também dos moradores da residência. Até o ano de 2013, a acumulação de animais ela não estava listada como um transtorno psicológico específico e também não era reconhecida como uma entidade clínica. Até então, ela era considerada um subtipo do transtorno obsessivo compulsivo, que é mais conhecido por todo mundo como o TOC. Mas só que atualmente esse transtorno ele foi incluído no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, como uma entidade realmente real e sendo separado do TOC. No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a acumulação era vista como um dos possíveis sintomas do transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. E se acontecesse uma acumulação que fosse muito exagerada, poderia acontecer o toque. Consequências da acumulação. Existem grandes consequências, tanto para o acumulador como para a sociedade como um todo. E quais são essas consequências? Para o acumulador, pode-se relatar a dificuldade na realização das atividades em casa, como cozinhar, tomar banho e dormir. Porque o grande número de animais naquela residência vai dificultar
com que essa pessoa consiga realizar essas simples atividades. Já para a população em geral, como um todo, vai ter esse risco para a saúde pública, por conta de que um grande número de animais, o tutor não vai conseguir cuidar de todos de uma maneira correta. E com isso pode-se ter a propagação de doenças zoonóticas, vai ter proliferação de muitas doenças, e com isso vai ter ali um grande dano para a saúde local. Vai ter uma alienação e afastamento da família. Por quê? Porque já entra esse outro ponto, problemas mentais não diagnosticados. Muitas vezes a pessoa, por conta de ter um problema mental não diagnosticado, ele vai juntar isso com essa alienação, que vai ser o quê? Que vai ser a pessoa se empenhar mais àqueles animais do que a própria família, e com isso vai ter um afastamento ali da sua família. O risco para a saúde física do indivíduo. Nesse ponto, vai entrar a questão também de, muitas vezes, esse grande número de animais pode fazer com que, durante a realização de alguma atividade ali domiciliar, essa pessoa pode correr o risco de cair, se lesionar, ou até mesmo ser atacado por os animais. Agora, perfil do acumulador. O perfil do acumulador, segundo a literatura, foi relatado que são geralmente mulheres com mais de 60 anos de idade, sendo a grande maioria solteiras, divorciadas ou viúvas. E o perfil dessas pessoas em questão, elas têm uma maior afinidade para acumular animais que sejam eles gatos, que é o maior percentual, e cães. Sendo assim também, tem relatos que foram relatados, que podem ser também outros animais, como pequenos mamíferos e aves. E fala também que a literatura relata que nesse perfil de acumulador não é, como é que eu posso dizer, restringido apenas para pessoas carentes. É relatado também que a acumulação ela atinge tanto pessoas de vários níveis de classes sociais, como também de vários níveis de pessoas com estudo ou não. Ou seja, não é porque a pessoa é um doutor, é um médico veterinário, é um empresário, que ela não vai ser acometida por acumulação. Ela também está propícia a ser atingida por esse. Oi, eu vim falar sobre os tipos de acumuladores. É muito importante a gente subdividir esses acumuladores para ser mais fácil para a intervenção, né, dos profissionais da saúde. Mas antes disso, a gente tem que saber que quem acumula animais não é na função de sobrecarregar, mas sim porque eles acham que tem um sentimento mútuo. Então, muitas vezes, como são pessoas que não têm relacionamento interpessoais, eles se dão aos animais porque acham que os animais retribuem o afeto, o carinho, né? Então, é isso que eles justificam, né? Que são o amor pelos animais, né? Então, um primeiro modelo é o modelo ilusão, que é quando essas pessoas acumulam os animais acreditando ter poderes especiais, né? Que é a comunicação e empatia com os animais, porque eles consideram esses animais como membros da família. Então, por isso que eles ficam restritos só aos animais que estão acumulados, né? E tem o modelo vício, que são aqueles casos que são relacionados ao mesmo tipo de vício por droga. Então, eles têm que estar acumulando e, por isso, estão se alimentando desse vício, né? Quanto mais, vai alimentando o ego, vai alimentando o tal do vício, né? E tem o modelo dos problemas afetivos, que a maioria das vezes é da família.
Então, por isso que eles ficam restritos só aos animais que estão acumulados, né? E tem o modelo vício, que são aqueles casos que são relacionados ao mesmo tipo de vício por droga. Então, eles têm que estar acumulando e, por isso, estão se alimentando desse vício, né? Quanto mais vai alimentando o ego, vai alimentando o tal do vício, né? E tem o modelo dos problemas afetivos, que a maioria das vezes, como a gente falou na pesquisa, que a maioria são mulheres, são que tiveram problemas pessoais na infância, que não foram acatadas pelos pais, né? Não foram cuidadas, né? Quando tem relacionamentos muito abusivos, problemas sempre relacionados à família. Então, eles acumulam esses animais, né? Na função de se autoproteger. Por isso que são subdivididos, porque a intervenção tem que ser muito mais rápida, porque vai acumulando e eles não dão um suporte especial a esse ambiente que está esses animais, que a maioria são gatos. Então, eles não veem o que está acontecendo no ambiente. Tem muitos animais mazelados, né, que precisam de tratamento veterinário, e eles não vão dando isso, porque vão acumulando mais e aqueles vão ficando, né? Então, a parte dos acumuladores e os motivos são esses. E aí, como solucionar os casos de acumulação? A gente tem uma resolução difícil, longa e cara. Por quê? Porque essa resolução ela está relacionada a diferentes jurisdições, que são saúde mental, saúde pública, zoneamento, controle de animais, saneamento e agências. Essas agências, elas são responsáveis pelo bem-estar infantil, adulto e de idosos, né? Além também da assistência social que elas têm que dar a esses âmbitos. E aí, segundo os estudos, a gente vê que em qualquer caso de acumulação, mais de 5 organizações podem ter jurisprudência sobre o caso. Entretanto, embora o problema seja claramente interdisciplinar, a busca por soluções, ela geralmente é unidimensional. Por quê? Porque ela começa e termina com agências de bem-estar animal. E aí envolve um trabalho solitário e se baseia principalmente nas leis sobre a crueldade e a negligência para com os animais. Chegando na parte de como os futuros médicos veterinários devem lidar com os casos de acumulação, a gente vê que no Brasil existe a formação de médicos veterinários despreparados para questões de acumulação. Isso aí é dado pelo próprio desenvolvimento histórico da educação superior, né? Entretanto, a formação de qualquer profissional deveria ser norteada perante a isso, tanto pelo arcabouço técnico quanto pelo humanitário, né? Isso aí deveria haver uma preparação maior perante a esse fator. Por isso, é necessário que o aluno de veterinária, ele entenda que esse problema é um problema que existe no nosso dia a dia, ele precisa ver como abordá-lo, né? Isso aí tudo ele tem que ver já na faculdade, para sair mais bem preparado, né? E a gente vê também que a saúde mental, ela tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Não só a do aluno de veterinária, como também a do médico veterinário que vai lidar, como também a das pessoas que estão com esse caso de acumulação. Tudo isso tem que ter a saúde mental em primeiro lugar.